Mateus capítulo 7. Versículo 13. Deve ser microfone, tá? Isso. Eu sinto a presença de Jesus em mim. Isso é bom. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem uvas de espinho ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos a conhecereis. Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os religiosos. Amém? Nós estamos estudando sobre doutrina de salvação. Começamos semana passada, tiramos algumas dúvidas, e hoje nós vamos entrar no estudo de uma forma mais detalhada e mais concisa. Primeiro preciso lembrá-los que a salvação não vem de obras, mas os frutos representam a vida de uma pessoa salva. As obras não ajudam as coisas das crianças. Nem todo mundo que trabalha muito para Deus, que faz muitas coisas de Deus na igreja, o ativismo religioso de domingo a domingo estão na igreja, se é no trabalho das irmãs, estão presentes, e dos homens, e dos jovens, e das crianças, se vão fazer uma programação de boneco, estão presentes, porque classificam que salvação é trabalhar para Deus. Não. Trabalhar para Deus não é característica de uma pessoa salva. Trabalhar para Deus é resultado de um relacionamento com Deus detalhado em frutos. Não confunda que uma pessoa que prega, só porque prega é salvo. Mas a pessoa prega tão bem, sabe? Hoje existem cursos de oratória, existem cursos de coach, que faz as pessoas quebrarem os cadeados aí da vergonha,
né, da timidez, e a pessoa desenvolve através de técnicas, uma boa fala, né, um bom pronunciamento. Mas falar bem não é sinal, não é sinônimo de salvação. Pregar bem não é sinônimo de salvação. Trabalhar bem, organizar bem uma atividade na igreja, tocar bem um instrumento, não é sinônimo, não é sinal de ser uma pessoa salva. Agora, o fruto representa a atitude de uma pessoa salva. Quando Jesus vai falar de salvação, a primeira questão que ele mostra é que antes do caminho existe a porta. Presta atenção nisso daqui. Jesus não disse entrai pelo caminho. Ele disse que após a porta se encontra o caminho. Ele disse entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho. Entrai pela porta larga, entrai pela porta estreita. A porta estreita encontra o caminho que nos conduz à eternidade. A porta larga encontra um caminho largo que conduz à perdição. É pelo caminho que os frutos são deixados. É pelo caminho que os frutos são apresentados. Entenda uma coisa: a expressão porta aqui, a expressão porta em toda a Bíblia aparece 368 vezes na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Algumas vezes apresentam como escape, como salvação, como socorro de Deus, mas aqui Jesus está falando dele. Jesus está falando dele, porque o porta, quando ele vai falar das ovelhas, que as ovelhas dele o conhecem, né? Entra pela porta, sai e encontra pastagem. O porta era o pastor das ovelhas. Porque lá antigamente, o curral, né, das ovelhas, o aprisco, não tinha porteiro. Então, o que acontecia? O pastor das ovelhas, que era chamado do porta, ficava parado na entrada ali do aprisco, do curral, olhando as ovelhas. Porque a ovelha, primeiro ela precisa passar pela porta. Ela precisa passar pelo pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas. Mas entenda uma coisa que Jesus estava querendo dizer sobre a salvação aqui. Existem duas formas de você destruir um vilarejo. Existem duas formas de você destruir um povo. E nós encontramos as duas formas na Bíblia. Como por exemplo, quando Deus mandou exterminar a descendência de Amaleque, o povo de Amaleque, os amalequitas. E Saul foi rebelde. Saul não quis obedecer a Deus. Então a primeira forma de você destruir um povo, acabar com uma geração, é destruir toda aquela nação, todos os descendentes, como tentaram fazer com o descendente de Davi, porém Mefibosete permaneceu vivo. Essa é uma forma de destruir um povo. Hoje dificilmente consegue fazer isso. Mas a segunda forma é infiltrando no meio do povo e mudando a ideia do povo. A outra forma, que é a mais comum de contaminar o povo, são os infiltrados. Por que Roma se tornou a nação mais poderosa e conseguiu derrubar a Grécia? Porque a Grécia ela tinha um sistema de crença. Vamos chegar em Nova Venécia, vamos matar todos os venecianos e dominar a terra, pegar as coisas que tem ali e vamos trazer para nós. Mas os romanos pensavam diferente. Eles vão chegar em Nova Venécia, vamos infiltrar os nossos soldados, o nosso povo vai se tornar amigo do povo de Nova Venécia, e nós vamos começar a mudar a filosofia deles de vida, fazendo eles acreditar em Roma e fazendo eles entender que se eles se tornarem cidadãos romanos ou ficar debaixo do governo de Roma, vai ser melhor para eles, porque eles vão ter mais comida, eles vão ter mais alimentos,
eles vão ter mais saúde, mais médicos, mais isso, mais aquilo. Então a outra forma de destruir não o povo, mas a mentalidade do povo é se infiltrando e se fazendo o povo e enganando, confundindo a mente do povo. Então o que o pastor fazia? Ele ficava na porta, na entrada, porque ele era a porta. E ele fazia: olha, as ovelhas vão passar, cuidado, acautelai-vos. Olha o que ele diz: seja prudentes, acautelai-vos, versículo 15, porque os falsos profetas que vêm até a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por que eles vêm? Eles vêm para destruir as ovelhas. Os falsos profetas, eles não vêm fantasiados de mestres, eles não vêm vestidos de mestres, eles não vêm vestidos de pastores, não vêm. Eles vêm vestidos de ovelha. Entendeu? Eles vêm fantasiados de ovelha para se infiltrar no meio das ovelhas para destruir as ovelhas. Mas somente o pastor ou porta é que consegue discernir, porque conhece suas ovelhas, quem é o lobo e quem é a ovelha. Somente o pastor é que tem a sensibilidade de chegar para as ovelhas e falar: cuidado. Mas sabe, e presta atenção nisso daqui, o que define a salvação de uma pessoa salva e não salva, é tão minucioso que Jesus, ele disse assim, em outras palavras aqui: vocês não vão conseguir discernir, porque vai vir vestido de ovelha, vai vir vestido de crente, vai falar igual crente, vai andar igual crente, vai comer igual crente, vai viver igual crente, vai vir igual crente, vai vir igual ovelha. Mas Jesus falou, sabe o que? No versículo 16: pelos seus frutos vão conhecê-los, se são ovelhas ou se são bodes. Uva vai dar espinheiro, figo vai dar em abrolho, uma árvore má vai dar bom fruto, uma árvore boa vai dar mais fruto? Não. Entenda uma coisa, Jesus estava dizendo o seguinte: quando uma pessoa se aproximar do rebanho, se realmente ela foi regenerada, se realmente ela nasceu de novo, se realmente ela recebeu a salvação, dê tempo, porque ninguém consegue sustentar aquilo que não é. Psicologicamente falando, é impossível sustentar uma coisa daquilo que nós não somos. Não adianta uma pessoa que tem o padrão de comportamento do pastor Vitor, que é explosivo, que é animado, que já começa o culto querendo botar fogo até na caixa d'água, chamar o corpo de bombeiro, querer vestir a minha roupa, falar: não, eu vou pregar igual o pastor Cristiano, vou falar igual o pastor Cristiano. Isso vai adoecendo e ele não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então não adianta uma pessoa, ela chega na igreja, entende? Ela chega na igreja, ela se passa por crente, algumas mudam até a roupa, mas passa uma semana, um mês, 2 meses, aí os frutos que ela começa a demonstrar são podres. Ela maquiou a regeneração, mas ela não foi regenerada. Ela maquiou a salvação, mas ela não estava salva.
mas se passou por ovelha. E a gente às vezes fala: nossa, fulano é uma bênção, ciclano é uma bênção, nossa, fulano de tal está uma bênção na igreja, está produtivo, está trabalhando, está na igreja de segunda a segunda, subindo um monte, descendo o vale, está no propósito do jejum da igreja. Não é por obras, é por fruto, é por permanência. Paulo fala: eu combati um bom combate, eu completei a carreira, mas ele só guardou uma coisa: a fé. É o fruto que a pessoa produz que determina a salvação dela. Não é o muito trabalhar para Deus, não é o muito fazer para Deus, mas o salvo que produz frutos para Deus, anseia trabalhar para Deus, não como moeda de troca, não como recompensa, mas trabalha para Deus porque o coração dele deseja manifestar a gratidão da salvação. Agora entenda uma coisa, e já vou partir aqui, que Jesus fala: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nenhuma árvore, seja de fruta cítrica ou não, nenhuma árvore produz fruto para si. Ninguém nunca, por mais doce ou por mais azeda que seja a fruta, ninguém nunca vai ver uma árvore comer o próprio fruto. É um estilo de vida. Produz não porque quer mostrar para alguém, mas produz porque alguém precisa comer daquilo. Entende a salvação? O fruto, eu toco a bateria, não porque quero me mostrar, não porque quero ser estrela, porque quero, mas não, isso é natural. As pessoas estão comendo do louvor, estão se alimentando desse fruto, recebendo vida de Deus por meio do louvor, porque produz de uma forma natural, é normal. Aquilo que você está fazendo, que não está te gerando vida enquanto você faz, não é o seu propósito original. Vou falar de novo. Se você, vou dar um exemplo aqui, se você sai da sua casa no sábado 3 horas da tarde para vir limpar a igreja, para vir ajudar a limpar a igreja, e o limpar a igreja não está te gerando vida, não está deixando você satisfeita, sabe? Você está gerando uma obra e não um fruto. Interessante que quando eu cheguei no sábado à noite, eu cheguei na casa da minha mãe, ela chegou para mim e falou assim: você passou na igreja? Eu falei: passei. Você viu como é que estava limpinho? Eu falei: ficou limpinho. Você viu lá porque a salinha, o berçário, dá para usar amanhã. Ela recebeu vida com isso. Isso que ela faz não é uma obra, é um fruto. Eu vejo a preocupação do Marquinhos com o louvor. Eu ouvi hoje o áudio do pastor Kelly sobre o louvor, dos erros que foram cometidos ontem no louvor, que precisavam ser corrigidos. Gente, vocês viram erros? Mas eles viram vários erros, eu não vi. Eu pedi perdão a eles, porque o erro é eu que errei, mas eles viram os erros. Por quê? Porque isso não é obra, isso é fruto. E fruto alimenta, obra cansa. Por que que eu ainda não peguei fulano, ciclano, betano e falei: cuida das crianças? Porque senão você vai fazer uma obra, você não vai fazer um fruto, e aquilo vai te matar. Por que que às vezes nós ali no nosso GC
quando ia dar um testemunho, falava, quando era dia da minha escala de ficar na portaria, para mim era como se fosse porque aquilo era uma obra, não era um fruto. Porque quando é um fruto é diferente. Vocês lembram de Ana na Bíblia? Ana não tinha obra, ela tinha fruto. Ela envelheceu na presença do Senhor, cuidando do templo. Fruto. Tem pessoas gerando muita obra para Deus, mas gerando pouco fruto para as pessoas. Essa pessoa está morrendo. Aí Jesus fala assim, na salvação, ele fala, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí ele fala, muitos naquele dia me dirão, Senhor, eu fiz a obra tal, expulsei demônio. Senhor, eu fiz a obra tal, curei enfermos. Senhor, eu fiz a obra tal, operei maravilhas em teu nome. Jesus disse, não é fruto. Está tudo no contexto. Não queira ler o capítulo 7, só leia o contexto, coloca tudo no contexto. Estava dizendo, é obra, não é fruto. Eu vou dizer abertamente para aquela pessoa, olha, eu não conheço você, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aquela pessoa estava fazendo a obra com o corpo, mas a mente estava cheia de pecado. Porque iniquidade é o pecado na mente, é o maquinar a maldade. O pecado da iniquidade está aqui. Aquelas pessoas estavam gerando obra. Profetizamos em teu nome, expulsamos os demônios, fizemos maravilhas. Jesus diria abertamente, nunca os conheci. Produziram obras, mas não produziram frutos. Ontem, depois do culto, eu fui para a casa do pastor Vitor, nós conversávamos um pouco, e ele ali conversando sobre os jovens da igreja, sobre o culto dos jovens, e falando de algumas coisas que eles pensam fazer aqui no culto dos jovens. Sabe, se me colocava a pregar, isso aqui é fruto, é por isso que vocês são alimentados, isso não é obra. Eu passei uma boa parte da minha manhã estudando hoje, sugou a minha mente. Falei para minha esposa, deu uma coisa sugando minha energia, mas eu estudo, lendo, buscando, contextualizando, para não chegar aqui e falar heresia, falar besteira. Mas não me chama para vir para cá para arrumar, decorar e programar. Vai ser obra. Eu vou vir para cá e, como eu faço, como eu fiz sábado, precisa de mim para mais alguma coisa, eu ajudo, mas não estou gerando fruto, eu atrapalho. Quando você está fazendo obra, você está atrapalhando quem está gerando fruto. Então, eu fiquei ali vendo o entusiasmo, a empolgação deles, a esposa, ele, a Bianca, falando do trabalho dos jovens, como eles vão programar o trabalho dos jovens para já no mês de setembro, e eu pensando no batismo. Entende? E nós ali conversando, e eu falando, né, como aquele megafone para a gente fazer evangelismo no sinal. Mas nós vamos fazer evangelismo no sinal, nós não vamos pedir dinheiro no sinal, nada conta. Nós vamos fazer evangelismo, vamos apresentar Jesus, vamos apresentar o reino. Mas ele ali recebendo vida, e na medida em que ele ia apresentando frutos, eu ia me alimentando dos frutos que ele me apresentava. E ali ontem Deus gerou solução para a vida deles. Porque quando você produz frutos, é porque a sua raiz está recebendo vida. Vou falar de novo, porque isso é de Deus na sua vida. Se você está produzindo frutos, é porque você está plantado junto ao ribeiro das águas. Não está faltando vida na raiz.
Deus para você. E indo já para a última parte, pastor Keres, aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. Mas ela permaneceu intacta. Mas as pessoas que não fazem isso, quando a chuva, os rios e o vento combatem contra a casa, ela sofre uma grande queda. Sabe, quando você vai ler os evangelhos sinóticos ou o evangelho espiritual de João, você percebe que essa passagem está aqui. Quando você entra aqui e você vai olhar essa passagem bíblica, você percebe que a passagem bíblica aqui, abre para ela ali, gente. Ninguém lá dentro vai ouvir, não. Abre aí, pastor. Olha lá, neném. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Presta atenção. Estava dizendo assim, sobre salvação. O salvo protege a sua casa na palavra. Jesus estava fazendo aqui, usando uma figura de linguagem. Jesus estava dizendo, pegando os fenômenos naturais, os rios, o vento, a chuva, estava pegando uma edificação, uma casa, e usando essas figuras para apresentar o salvo. Para apresentar o salvo. Porque o salvo, o que ele faz? Ouve e faz alguma coisa com aquilo que ele ouve. O salvo ouve e ele faz alguma coisa com aquilo que ele ouve. O que é isso? Praticar. Eu não lembro a frase que a minha esposa me disse hoje. Você é a Bíblia. O cristão é a Bíblia que o mundo lê. O cristão é a Bíblia que o mundo lê. Sabe? Quando Jesus termina de dar esse pequeno ensino sobre salvação, sobre os lobos que se infiltrariam no meio das ovelhas, se passando por ovelha, dizendo que eram profetas, falsos profetas, que se passariam não por pastores, mas se passariam por ovelhas, porque o pastor também é uma ovelha, né? Que se fingiriam. Jesus fecha o pacote do capítulo 7, dizendo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, o salvo faz alguma coisa com aquilo que ouve, o perdido não. O salvo recebe a palavra e não consegue ficar com aquilo só para ele pratica. Porque a palavra é a fonte de sustento da sua vida. Sabe como que eu comparo o salvo? Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na engenharia civil, os dois melhores solos para edificação é a rocha e a areia. Porque a areia é adensada. Depois que ela colocou a areia ali, ela não desce. O barro é apiloamento, ele segue. Sempre vai ser. A areia é adensamento, não cede. Compactou ali, já era. Se você pisar num barro molhado, você vai ver que ele afunda bem. Se você pisa numa areia molhada, já vai chegar num ponto do adensamento ali, acabou. Então Jesus estava pegando os dois melhores solos para edificar uma casa: o arenoso
e a rocha. A gente estava dizendo, mas o que ouve e pratica, ele tem um trabalho maior, que é na rocha. O que ouve e não pratica, ele coloca na areia. Mas sabe qual a diferença? Jesus conclui dizendo: um torna a palavra verdadeira e se mantém em pé, o outro não revela a palavra e é destruído. Quando ele termina de dar esse ensinamento sobre salvação, as pessoas olham e falam assim: que homem é esse que ensina com essa autoridade? É diferente dos religiosos. É interessante. Eu vou até ler o final aqui para já concluir esse estudo da segunda-feira. Olha que interessante. Olha o que as pessoas falam desse discurso de Jesus. Aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os religiosos. Sabe por que Jesus ensinava com autoridade? Porque a autoridade não é gritar quando se prega. A autoridade não é falar alto quando se pronuncia a palavra. A autoridade é falar aquilo que está vivendo. É pregar o que se vive e viver o que se prega. Sabe por que Jesus pregava com autoridade? Porque ele pregava a vida dele e ele se admirava. Deixa a palavra corrigir a sua vida. Deixa o evangelho mudar a sua vida. Sabe, deixa a religião sempre longe de você. O Senhor está dizendo para nós nessa noite de segunda-feira, nossa segunda com Deus, algo muito simples. Se você é salvo, você não produz obras, você produz frutos. Amém. Se você é salvo, você não precisa se infiltrar, porque o pastor te conhece. Você passa por ele e encontra um lugar no meio do aprisco. Se você é salvo, ele sabe definitivamente quem você é, porque você põe em prática aquilo que ele fala para ti. O que você vai fazer com esse ensino de hoje? Vai guardar ou vai multiplicar? A bênção que você recebe é para ser multiplicada. Você, e conclui dizendo, você está aqui hoje, uma coisa eu tenho certeza, não é porque você tem compromisso de segunda-feira, não. Se você quiser chegar em casa, você deve ficar. Você até tentou, mas não te trouxe aqui. Você está cansado, você está cansado. Veio direto do trabalho para cá. Chegou atrasado um pouco, mas veio. O Espírito Santo te trouxe. E você ama a palavra aqui no seu coração. Pastor, eu não quero, mas fica em casa, não seja religioso. Mas o Senhor está dizendo algo para nós: o seguinte: se você está aqui, é porque você produz fruto e não obra. Você está alimentando alguém. Você está alimentando alguém. Eu vou orar, depois o pastor Vitor vai falar. Que nós vamos ministrar esse estudo no coração de outras pessoas. Nós vamos enviar esse estudo para outras pessoas. Que as pessoas têm que parar. O cristianismo tem que parar de achar que é por obras que nós iremos alcançar.
Deus nos chamou para frutificarmos. Ele disse: a árvore que não produz fruto, te corta ela e lança ela no fogo. Ó Espírito Santo, a salvação começa quando o Senhor consegue convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Senhor consegue fazer a palavra penetrar no coração e mudar. A sua palavra nos alcançou, Espírito Santo. A sua voz nos convenceu do nosso erro. A sua voz nos fez, nos levou ao arrependimento e converteu a nossa vida. Estamos num processo de santificação. Mas Espírito Santo, não nos permita ser religiosos, porque senão nós pregaremos sem autoridade, nós ensinaremos sem autoridade, porque nós falaremos aquilo que não vivemos e viveremos o contrário daquilo que nós falamos. Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, eu te peço, livra-nos da religião e nos torne praticantes da palavra de Deus, pessoas que amam viver esta mensagem, que pregam essa mensagem. Espírito Santo, ajude o teu